Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sexta reunião da sala de em 2023 da sala de acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema. Meu nome é Antônio Augusto, eu sou coordenador de operação de reservatórios e sistemas hídricos aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e hoje vou fazer o papel de mediador dessa reunião. Essa reunião está dividida em dois momentos. Um primeiro em que serão feitas duas apresentações, uma por parte do INMET e por parte do CEMADEM, sobre as condições hidrometeorológicas e prognósticos climáticos. E, em seguida, uma apresentação por parte do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, sobre as condições de operação dos reservatórios que integram o sistema hídrico do Rio Paranapanema. Então, vamos dar início com a apresentação do INPE. Vamos projetar a apresentação agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Vidal, sou meteorologista do INPE e vou apresentar para vocês aqui alguns produtos elaborados por nós e juntamente com o IMET e a FUNSEMI. Vou desligar minha câmera agora para não atrapalhar a apresentação. Bom, o primeiro slide mostra, então, a região que engloba toda a bacia, né, do Rio Paranapanema, só para a gente se situar. Pode passar, por favor. E agora a gente vai ver um pouquinho do diagnóstico. Então, o que foi registrado nos últimos meses, né? E também a média histórica. Então, aqui a gente tem primeiro a climatologia, que seria a média para os meses à esquerda de maio e junho. Então, como que se comporta aí a precipitação nos meses de maio e junho? Em maio, a gente tem, tanto em maio quanto em junho, né, nós temos uma diminuição dos valores de precipitação, de chuva, na faixa central do Brasil, e os volumes mais significativos registrados aí nos extremos norte, sul e leste do país. Então, aí, em destaque está mais ou menos aí a região da bacia do Rio Paranapanema e em maio, mostrando aí que a média histórica de precipitação fica em torno de 80 a 140 milímetros. Em junho, essa precipitação diminui em algumas regiões, aí, principalmente que engloba a parte do estado de São Paulo, diminuindo um pouco para 60 e variando até 140 milímetros nas áreas que englobam o estado do Paraná. Pode passar, por favor. Agora, a gente vai mostrar aqui o que foi registrado no ano de 2023. A gente tem aqui a precipitação observada de maio de 2023 e a anomalia. Então, à esquerda, a gente tem o que foi registrado, a quantidade de precipitação. Então, a gente nota que, em boa parte do estado de São Paulo, que engloba a região da bacia, o acumulado de chuva ficou menor do que 10 milímetros. Já na parte do Paraná, variou entre 10 e 50 milímetros. Então, como a gente já viu também no slide anterior, esses valores representam, então, valores abaixo da média histórica. Então, a gente vê valores em marrom no campo à direita, indicando que a chuva no mês de maio ficou abaixo da média histórica na região da bacia. Pode passar, por favor. Agora a gente tem aqui o que foi registrado do mês de junho até o dia 19, então até ontem. À esquerda, o que foi registrado de chuva, variando aí entre 10 e 100 milímetros. Ali no extremo oeste, variou entre 100 e 150 milímetros, mas no geral a gente teve precipitação entre 50 e 100 milímetros. E esses valores correspondem, em geral, e na maior parte aí da região da bacia, em valores acima da média para o mês de junho até o dia 19, então até ontem. Alguns pontos mais isolados, com chuva abaixo da média, mas, em geral, o balanço aí é de chuvas acima da média até o dia 19 de junho na região da bacia. Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver a previsão para as próximas semanas. Seria o modelo do INPE, o modelo subsazonal do INPE, a previsão subsazonal do INPE. Primeiro, eu tenho aqui uma imagem de satélite, uma animação da imagem de satélite de hoje de manhã, mostrando que sobre a região da bacia não temos nebulosidade significativa. No leste do Paraná, algumas áreas com nuvens baixas ou nevoeiros, que é muito comum essa época da manhã, essa época do ano, desculpa. Formação de nevoeiros entre a madrugada
e manhã, devido às baixas temperaturas desse horário. Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver, então, a previsão para as próximas semanas. À esquerda, a gente tem a previsão da semana entre os dias 21 e 27 de junho, então praticamente quase até o final do mês de junho, indicando aí que a precipitação deve ficar entre a média e acima da média na região da bacia. Em áreas do estado do Paraná, deve ficar acima da média, e um pouco do sudeste de São Paulo e algumas áreas em torno da média, nessa semana, na região da bacia do Paranapanema. Já na semana entre os dias 28 de junho e 4 de julho, então pegando já o início de julho, na região da bacia, a indicação é de que a precipitação fique em torno da média. Pode passar, por favor. E na semana seguinte, entre os dias 5 e 11 de julho, indicando aí precipitação no geral, em cima, na maior parte, dentro da média, e alguns pontos isolados aí de chuva acima da média, porém não são valores significativos. Lembrando que a confiabilidade dessa previsão ela é maior na primeira semana, até o dia 27 de junho, e depois essa confiabilidade vai diminuindo, então é importante acompanhar as atualizações, tanto da previsão de tempo, quanto da previsão subsazonal, que é feita uma vez por semana, toda quarta-feira. Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver a previsão climática sazonal. Primeiro, pode passar, por favor. Primeiro, a gente tem aqui um produto mais específico para a bacia do Paranapanema. Então, à esquerda a gente tem a localização da bacia e à direita a gente tem dois gráficos. O gráfico de cima nos mostra na parte azul o que foi observado, que foi registrado até maio de 2023. Então, as barras em azul indicam que foi registrado entre outubro de 2022 e maio de 2023. E essa linha contínua em azul mais claro indica a média histórica para esse período, né, para cada mês. Então, a gente vê que nessa parte em azul, alguns meses, que seria aí do ano hidrológico, ficaram em torno ou acima da média e alguns meses abaixo da média. A parte em vermelho mostra a previsão, então, a partir de junho até outubro de 2023, então, mostrando que, né, historicamente, na média, a precipitação ela fica realmente mais baixa, e principalmente até agosto, entre setembro e outubro já aumentando, e a previsão, que seriam as barrinhas em vermelho, indicando que essa precipitação vai diminuir e deve ficar ainda abaixo dessa média que já é baixa, né? Voltando a aumentar aí entre os meses de setembro e outubro, no mês de outubro ainda abaixo da média, porém um pouco mais próximo dessa média histórica em outubro. No gráfico de baixo, a gente pode ver essa parte em azul do gráfico de cima de forma mais detalhada. Então, seriam as anomalias de precipitação. Então, quanto abaixo ou acima da média ficou essa precipitação. As barras em vermelho para cada mês, as barras em vermelho indicam que a chuva ficou abaixo da média, e as barras em azul indicam que a chuva ficou acima da média. Então, a gente tem aí os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, e maio de 2023, como a gente viu nos slides anteriores, com chuvas abaixo da média. Destaque aí para os meses de novembro, janeiro, né, que são meses mais chuvosos, e a chuva ficou bem abaixo da média, 80 milímetros, até 80 milímetros abaixo da média, para a bacia do Rio Paranapanema. Já nos meses de fevereiro, março e abril, a gente observou chuvas acima da média, destaque aí para o mês de fevereiro, chegando a quase 80 milímetros acima da média histórica para o mês de fevereiro, que seria um mês mais chuvoso também. Pode passar, por favor. E aqui, finalmente, a gente tem a previsão para o trimestre julho, agosto e setembro. Então, pegando aí a estação do inverno. A primeira figura mostra a correlação do multimodelo, que é CPTEC, IMET e FUNSEMI. O que essa correlação nos diz? Ela nos diz o quanto que o modelo acerta naquela região. Então, na região da bacia, a gente tem um maior grau de acerto em boa parte aí do estado do Paraná, entre 40% e 60% de acerto. Em São Paulo, esse acerto ele diminui um pouco, mas ainda tem
né, uma área que acerta entre 30% e 40%. Então, só para nos informar, então, qual que é a qualidade dessa informação que a gente está vendo. Na figura do meio, a gente tem a previsão de probabilidade. Então, qual que é a maior probabilidade de ocorrer? A maior probabilidade para a região da bacia do Rio Paranapanema é de chuvas abaixo da média, porque está em amarelo, né? Então, maior probabilidade de chuvas abaixo da média na bacia do Rio Paranapanema para o trimestre julho, agosto e setembro. Então, na média de todo o trimestre, a tendência é que as chuvas tenham um balanço de abaixo da média, mas isso não descarta a possibilidade da ocorrência de alguns eventos de chuva mais significativos, como foi mostrado na previsão anterior. Essa primeira semana a gente deve ter algumas chuvas acima da média na região da bacia. Então, na semana entre os dias 21 e 27, com a formação de um novo sistema frontal ali no sul do país que deve deslocar durante a semana para algumas áreas da região da bacia, principalmente no Paraná. E a última figura nos diz o quanto essa chuva, essa precipitação deve ficar abaixo da média. Porque na figura do meio indica só a maior probabilidade de alguma categoria acontecer, mas não diz o quanto. Então, nessa última figura, a gente pode ter uma ideia se será muito abaixo da média ou pouco abaixo da média, mais ou menos isso. Então, a gente vê valores aí em amarelo mais claro, indicando que deve ficar entre 10 e 50 milímetros aí abaixo da média o trimestre julho, agosto e setembro. Não dá para a gente levar esses valores aí, assim, tão à risca, né? Mas a indicação é de que a gente tenha chuvas abaixo da média em todo o trimestre, porém essas chuvas não devem ficar tão abaixo da média assim, não são valores tão elevados, como a gente observou anteriormente. Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar, eu estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigado, Caroline. A gente volta para eventuais dúvidas após a apresentação do CEMADEM sobre essa parte hidroclimática. Então, Giovanni, vou colocar a apresentação do CEMADEM projetada agora, tá? Estou aqui, Antônio, obrigado. Vamos lá, boa tarde a todos. Vamos falar então do monitoramento e previsão de chuva para a bacia do Rio Paranapanema. Eu vou buscar seu objetivo e algumas informações que já foram passadas, muito bem passadas pela Caroline, e eu vou passar mais rápido. Aqui a gente tem a chuva dos últimos 30 dias, do lado esquerdo quanto choveu, do lado direito a anomalia, ou seja, a diferença com o que seria a média para esse período, mostrando uma grande variabilidade espacial, né? Então tem pontos da bacia onde choveu muito pouco, quase nada, pontos da bacia onde teve mais chuva, e a figura da direita reflete isso, né? Áreas em laranja mostrando onde choveu abaixo da média e outras áreas em azul onde choveu acima da média. Em geral, na média, assim, né? Se a gente olhar a bacia como um todo, não tem grandes anomalias aí nos últimos 30 dias. Próximo slide. Aqui, mais recente, os últimos 7 dias, tivemos mais chuva, né? Tanto do lado esquerdo, a gente vê cores em verde, como do lado direito, em termos de anomalias, as áreas predominam as cores em azul, que significam que predominou volumes de chuva um pouco acima da média para essa semana. Próximo slide. Agora, se a gente considerar o ano hidrológico, né, desde 1º de outubro até agora, 19 de junho, do lado esquerdo, de novo, as chuvas, do lado direito, mais uma vez, a anomalia, e na parte mais alta da bacia, as cores em laranja, alta e média, né? Na parte sul, vamos dizer assim, da bacia, anomalias negativas, pouca chuva. Na parte norte, ou seja, mais do lado paulista, né, na fronteira com São Paulo e o lado paulista, com anomalias positivas de chuva, né? Se a gente fizer uma média total aí, mais uma vez fica próximo da média, não fica muito fora, não, com grande variabilidade espacial da chuva. Próximo slide. Aqui a gente tem os últimos 24 meses, cada coluna dessa é um mês, em termos de chuva, desde junho de 2021 até agora, junho de 23. Destaco aqui, na última coluna azul,
que é o mês de junho, né? A linha cinza é a média de longo termo. Então, junho ainda está abaixo. Maio ficou bem abaixo, bem menos que a metade da chuva média para a bacia. Se destacou o mês de fevereiro, com bastante chuva. Abril também teve chuva um pouco acima da média. E essa foi uma informação que a Caroline do INPE também mostrou, um outro gráfico, né, que tinha colunas em azul mostrando essa chuva. Então, o que se destacou foi fevereiro, chuva muito acima da média. O trimestre anterior, que é o trimestre de verão, novembro, dezembro, janeiro, não exatamente de verão, né? Seria DJF, dezembro, janeiro e fevereiro, mas o trimestre novembro, dezembro e janeiro teve déficit de chuva, né? Pouco chuva abaixo da média. Próximo slide. Aqui a gente olha a anomalia de chuva do mês de junho, então apenas agora esse mês, e também grande variabilidade espacial, tá? Em várias áreas, um total de número de dias sem chuva aí significativo, né? Mas boa parte desses dias do mês de junho sem chuva, o que no norte da bacia é típico, né? A bacia fica bem numa região de transição, né? Entre um regime bem típico de inverno seco, né, que pega São Paulo, e um regime de chuvas distribuídas ao longo do ano, sem uma estação seca definida, que pega boa parte da região sul. O Paranapanema fica nessa transição. Então, as chuvas, por isso, têm grande variabilidade, né, grande irregularidade espacial, e nas previsões também tem essa dificuldade de estabelecer as anomalias. Vamos para o próximo. Índice padronizado de precipitação. O mais à esquerda é o dos últimos 3 meses, aí predominam os vermelhos, né? O índice negativo. Então, ele tem relação com a chuva. 12 meses, que é o do meio, grande variabilidade espacial. E quando a gente olha 24 meses, tem uma tendência mais para o lado negativo. Próximo slide. Aqui o índice integrado de seca. A figura do lado esquerdo se refere aos últimos 3 meses. Na área da bacia, a gente vê uns amarelos, né, que é a seca fraca, tá? Esse laranjinha mais escuro, laranja, né? Que é um amarelo e um laranja, o laranja seria seca moderada. No lado direito, a gente tem esse índice para 6 meses, e aí aparece ali dentro da bacia algumas áreas em laranja, né? Então, se a gente considera 6 meses, a situação está um pouquinho pior do que nos últimos 3 meses. Próximo slide. Áreas de pastagens e agrícolas afetadas pela seca. A bacia do Paranapanema está em contorno em azul, e aqui no Paraná tem um municípiozinho aqui, né? No Paraná como um todo são 7 de 40 a 60, então ou talvez 2, com uma porcentagem afetada entre 40% e 60% dessas áreas de pastagens e agricultura. Então, uma parcela bem pequena da bacia afetada aí pela seca em termos de produção agropecuária. Próximo slide. Para julho, projeções do lado esquerdo, um cenário com chuva 40% acima da média. Embaixo, no meio, é o que a gente tem em junho. E do lado direito, o que a gente teria com 40% abaixo da média. Tá? Então, ó, a esquerda 40% acima, no meio o que a gente tem agora e a direita 40% abaixo. Então, se chover acima da média, a situação naturalmente melhora. Se chover abaixo da média, 40%, ainda assim a situação melhora. Qual que é a explicação para isso, né? É que o mês de julho é um mês em que, em média, as chuvas seriam suficientes para melhorar a situação, ainda que 40% a menos do que seria do que a média de chuva, a situação teria uma leve melhora. Então, se chover 40% abaixo da média, melhora. Se chover 40% acima da média, melhora bastante. Melhora mais. Próximo slide. Neste momento, a gente não tem nenhum sistema causando chuva ali na bacia. Vamos para o próximo. Previsão aqui para 7 dias é de pouco ou nenhuma chuva na bacia, o que dá um pouco abaixo da média. Próximo slide.
em detalhe aqui a bacia do Paranapanema, mostrando que vamos ter muito pouca chuva nesses próximos 7 dias. Entre 7 e 10 dias tem alguma chuvinha. Próximo slide. Na segunda semana de horizonte de previsão, onde a gente está indo até o comecinho de julho, aí tem um pouco de chuva, mas nada muito significativo, ficaria próximo da média. Próximo slide. Se a gente juntar essas 2 semanas, fica assim, né? Pouca chuva. Tem chuva, mas pouca na bacia, e no geral uma chuva de normal abaixo do normal. Nesse final, então, de junho, né? Comecinho de julho. Próximo slide. Em relação às temperaturas, nessa primeira semana de horizonte de previsão, elas ficam entre normal, acima do normal, e na segunda semana a gente viu que teria uma chuva, né? Provavelmente a entrada de uma frente fria, então dá uma amenizada nas temperaturas, fica entre normal a um pouco abaixo do normal. Próximo slide. A gente avança nos prazos de previsão para a terceira e quarta semanas, então indo aí para a primeira quinzena de julho, né? Já a gente teria na terceira semana uma chuva entre normal e um pouquinho, ligeiramente acima do normal, né? Mas mais para o normal. E na quarta semana de horizonte de previsão, a gente teria uma chuva abaixo da média. No próximo slide, a gente tem a previsão para as mesmas 2 semanas, que são terceira e quarta semana no nosso horizonte de previsão. Só que aqui, no slide anterior, era o modelo americano. Nesse slide, a gente tem o modelo europeu. Aqui na esquerda, a gente tem entre 3 e 10 de julho, chuva normal, né? Tem algum sinalzinho de chuva acima do normal, possivelmente essa frente que aparece ali no final de Giovanni, a gente não está lhe ouvindo, tá? Vamos dar um minutinho para ver se o Giovanni consegue ajustar o microfone. Giovanni, a gente não lhe ouve. Olha, só um minutinho. Deixa eu ver, eu tenho o zap dele aqui. O Giovanni já está retornando. Eu consegui contato com ele, já está retornando à reunião. Mais um minutinho, por favor. Pronto. Me ouve, Antônio? Sim, Giovanni, pode dar continuidade. Ok. Bom, então vamos aqui falar brevemente do El Niño, tema que tem sido motivo de bastante interesse em função de um início bastante acentuado de aquecimento das temperaturas na costa da América do Sul, com valores acima de 5 graus acima da média. Neste momento, a gente está nessa transição, né? O El Niño, a gente já vê características de El Niño nas temperaturas do Oceano Pacífico, mas o índice do El Niño, o índice oceânico do El Niño, precisa de 3 meses
da presença de anomalias com mais de meio grau para entrar num valor que de fato marque o El Niño, né, por trimestre. Mas a água já está quente o suficiente, os ventos na atmosfera também já estão se comportando de forma típica de El Niño, então é só uma questão de tempo para esse índice aparecer, e as respostas na atmosfera também. Vamos para o próximo slide? Então aí a gente já está com quase 1 grau de temperatura acima da média ali no Ninho 3.4, que é aquela área ali com retângulo em preto, e na costa da América do Sul muito mais do que isso, né? A gente vê algumas áreas em preto ali, ó, que aqui na escala são 5 graus, acima de 5 graus, acima da média, né? Então foi um aquecimento bem rápido e bem intenso ali naquela área. Próximo slide. Bom, a probabilidade, então, é bastante alta da gente estar com o El Niño o resto do ano até o começo do ano que vem. Próximo slide. Aqui são as previsões, mostrando um pico do El Niño aí no trimestre outubro, novembro, dezembro, né, final do ano, já final da nossa primavera, indo para o começo do verão, com a média aí dos modelos dinâmicos em torno de 1,5 graus de temperatura acima da média no oceano, que caracteriza como El Niño forte. Tá? Entre 1 e 1,5 seria moderado, entre 1,5 e 2 é forte. Eu lembro que o de 2015 e 2016 chegou a 2,6 graus, uma média trimestral. Aquele, então, de 15 e 16 foi um El Niño, chamado Super El Niño. Né? Acima de 2,5 é Super El Niño. Entre 2 e 2,5 é muito forte. E entre 1,5 e 2 é o forte, que é o que está esperado para esse El Niño aí no final do ano. Próximo slide. Aqui a gente tem previsão de vários centros do planeta, Europa, um conjunto aqui de vários países, canadense, japonês, alemão, francês, inglês, americano. Em geral, a característica que mais se repete é essa mancha marrom no norte da América do Sul. Em alguns deles entra na Amazônia e na região nordeste. Então, essa é a assinatura mais marcante que aparece nas previsões para este El Niño. E a outra assinatura que aparece é a de chuva acima da média no sul, mas essa não tão clara, né? Uma área menor e com um sinal não tão forte. Próximo slide, que é o último, ele reúne todas essas previsões. E é esse aqui, onde aparece justamente o que eu estava falando. Um sinal mais claro no norte da América do Sul, norte do Brasil, e um sinal mais fraco ali na região sul do Brasil, em termos de chuva acima da média. Antônio, eu agradeço aí o espaço, a oportunidade e fico à disposição. Obrigado, Giovanni. Eu abro agora só um momento, a ver se alguém tem alguma questão ou esclarecimento que gostaria de ser feito nessa parte dos prognósticos climáticos por parte do INPE e do CEMADEM. Alguém? Boa tarde. Só gostaria de perguntar para o CEMADEM, só se com relação à previsão para a terceira e quarta semanas, se poderia só voltar naquele slide, por gentileza. Daiana, só, por favor, se identifique qual que é a instituição que você está representando. CTG. Ok. A gente vai projetar aqui, tá, Giovanni? Terceira e quarta semana da sua apresentação. Você queria só ver, Daiana, você tem alguma dúvida ou você só queria dar uma olhadinha novamente? É que cortou bem no momento que estava entre a previsão do modelo europeu para a terceira e quarta semana, eu acabei não pegando. Que eu acho que seria o próximo slide até. Não, acho que Isso. Aí só se verificar, seria acima da média, então, para o Paranapanema, pelo modelo europeu? Giovanni? Oi, Antônio, me ouve?
Sim, agora eu escuto. Tá. Então, o comentário aqui nessa figura é o seguinte: a gente vê alguns sinais de verde, né, que indicariam algum sistema de chuva atuando ali na região, mas esse verde ele está fraco e não cobre a área inteira. Então, é um sinal fraco de uma anomalia positiva, ou seja, de chuva, pelo menos, né? Não diria com certeza uma chuva acima da média, mas um período com chuva ali, pelo menos próximo da média, que está diferente do modelo americano. O modelo americano coloca chuva abaixo da média na quarta semana. Aqui, ó, no slide anterior, tá vendo? Chuva abaixo da média. Como é que a gente interpreta isso? A terceira semana, como coincide entre os dois modelos, a gente diz que tem uma confiabilidade maior. Como a quarta semana tem sinais opostos, a confiabilidade é baixa. Tá ok? Obrigada. Ok, obrigado, Giovanni. Mais alguém? Alguma questão acerca das duas apresentações que já foram feitas? Vamos dar continuidade à nossa reunião com a apresentação por parte do ONS. Vamos projetar a apresentação agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Dayana Martins, vou dar continuidade fazendo a apresentação por parte do ONS. A gente vai apresentar aqui a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Paranapanema. Essa é a nossa breve agenda, os tópicos principais que serão abordados. Primeiro, a gente vai apresentar o acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas. No segundo momento, apresentar as condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio Paranapanema. Depois, vamos destacar a operação dos principais reservatórios da bacia e, por fim, apresentar os resultados da simulação. Começando, então, com o acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas, a gente apresenta nesse primeiro gráfico as energias naturais afluentes das bacias do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essas bacias representadas pela linha preta, que é a bacia do Paranapanema, a linha laranja do Paraná, a linha azul Paranaíba, e a linha verde, a bacia do Rio Grande, desde maio de 2022 até o último dia observado de junho de 2023. A gente pode ver, né, que ali entre dezembro e abril nós tivemos enas altas praticamente para todas as bacias, mas a partir de março de 2023 a gente começa a observar uma recessão. Como os colegas, né, do CEMADEM e do INEMET apontaram, nós tivemos chuvas nos últimos 7 dias, de uma forma geral, para toda essa região, o que mudou um pouco a configuração, né, da tendência de recessão. Então, a gente consegue ver uma leve subida da ENA. Ali a gente pode observar que para a bacia do Paranapanema e para a bacia do Paranaíba, nós temos cerca de 80% da MLT, enquanto para a bacia do Paraná está ali próximo da média, né, 100% da MLT, a bacia do Rio Grande, uma condição de ENA mais favorável, cerca de 120% da MLT, resultado dessas chuvas que aconteceram nos últimos dias. Pode passar. Nesses gráficos, a gente apresenta a evolução das afluências em todos os subsistemas do Sistema Interligado Nacional, desde junho de 2022, no ano passado, até junho desse ano, né, o último dia observado. O que a gente pode observar é que para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste e para o subsistema Norte, a ENA observada, ela acompanha tem a tendência, né, muito próxima da MLT, que está representada pela linha pontilhada. Então, a gente pode observar que para o subsistema Sudeste, junho, a previsão é que feche sendo o 45º menor do histórico, e para o Norte, também acompanhando a linha da MLT, fecharia junho sendo o 38º menor do histórico de 93 anos. Para o subsistema Sul, a gente observa que as enas observadas estão abaixo da MLT, representando o mês de junho o 25º menor do histórico, e para o Nordeste também, as enas abaixo, né, da MLT desde fevereiro desse ano, e para o mês de junho sendo o 7º menor do histórico. Pode passar.
Nesses gráficos, a gente apresenta também para todos os subsistemas as energias armazenadas, a evolução dessas energias ao longo dos últimos 3 anos. Na linha azul está representado o ano de 2021, na linha preta o ano de 2022 e a linha vermelha o ano atual, 2023. De uma forma geral, a gente pode observar que o início do ano de 2023 foi bem favorável praticamente para todas as bacias, estando acima, né, praticamente todos os subsistemas dos anos anteriores. Atualmente, para o subsistema Sudeste, a gente observa uma energia armazenada próxima de 90%. Para o Nordeste, uma energia armazenada em torno de 85%. Para o Sul, ali mostra uma leve tendência de subida, né, cerca de 85% de energia armazenada. E para o Norte, valores bem altos, próximos de 100%, bem similar ao ano de 2022. Pode passar. Aqui são os gráficos de balanço energético dos subsistemas, com base na matriz energética. Então, na linha preta é a linha de carga, a demanda por energia em cada subsistema, e nas outras linhas achuradas e coloridas são as fontes de energia. Que a gente pode observar, sistema Sudeste, para todo o período do gráfico, né, período de um ano, desde junho de 2022, é um sistema que tem a característica de importador de energia, já que a carga é maior do que a oferta. O subsistema Nordeste, para todo o período, ele se configura como um sistema exportador de energia, destacando a fonte eólica achurada na cor verde. O subsistema Norte, atualmente, é um subsistema exportador de energia, né, com destaque para geração hidrelétrica. E o sistema Sul, a gente pode observar que metade do gráfico ele configura-se como exportador e a outra metade como importador de energia. Atualmente, ele importando energia. Pode passar. Agora, a gente vai destacar as condições hidrológicas específicas da bacia do Paranapanema. Começando aqui com um diagrama topológico, onde a gente mostra a localização da bacia, dos principais afluentes e os reservatórios despachados pelo ONS, sendo o reservatório, né, de cabeceira a usina de Jurumirim, e no final da cascata nós encontramos a usina de Rosana, bem próxima ali da foz do Rio Paraná. Próximo slide. Mais um diagrama esquemático da configuração da cascata do Paranapanema. Nesse diagrama, a gente destaca também a situação atual dos armazenamentos das principais usinas. Então, com base, né, no IPDO do dia 19 de junho, para Jurumirim, nós temos um armazenamento de 80,3%. Para a usina de Chavantes, 88,7% de volume útil. A usina de Mauá, localizada no rio Tibagi, 94,1%. E, por fim, a usina de Capivara, com armazenamento de 98,5%. Essa configuração de armazenamento equivale a 89,2% do volume útil, né, de toda a bacia. Pode passar. Destacando agora a energia armazenada na bacia do Paranapanema, a evolução ao longo dos últimos 3 anos. A gente observa que o ano de 2023 está numa condição bem favorável quando comparado com 2022 e 2021. Agora em junho, né, nós estamos com 89% da energia armazenada, mantendo o mesmo patamar do mês passado, uma forma bem equilibrada ali de armazenamento na bacia. Pode passar. Nesses gráficos, a gente destaca a evolução dos armazenamentos para os principais reservatórios da bacia, começando então por Jurumirim. Atualmente, nós estamos com armazenamento próximo de 80%. Para Chavantes, o armazenamento atualmente, né, representado pela linha vermelha, é um armazenamento em torno de 88%, e para Capivara, 99%. O destaque geral, né, como eu disse anteriormente, é que o armazenamento está bem favorável em relação aos últimos 2 anos. Pode passar.
Agora a gente vai entrar na parte dos destaques da operação dos principais reservatórios, começando pelo reservatório de Jurumirim. As informações do gráfico retratam, né, as vazões defluentes na linha vermelha, as vazões afluentes na linha azul, o volume útil na linha verde e o volume de espera na linha preta tracejada. O gráfico ele representa os dados desde maio do ano passado até o último dia observado. Então, o que a gente pode observar é que atualmente a operação de Jurumirim ela se dá de forma minimizada, as defluências, né, próximo do valor mínimo da usina, que é de 147 metros cúbicos por segundo. Então, o que a gente pode observar no gráfico é que a afluência e a defluência estão no patamar similar, ali nos 151 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora a gente vai dar o destaque para a usina de Chavantes. Da mesma forma, destaca ali na linha preta tracejada o volume de espera, e a operação desse reservatório se dá de forma que o volume, né, margeia e acompanha a evolução do volume de espera, como a gente pode comparar ali entre a linha verde e a linha preta. As vazões afluentes elas estão em torno de 280 metros cúbicos por segundo e as vazões defluentes em torno de 145 metros cúbicos por segundo. E essa diferença, né, entre a afluência e defluência foi possível ganhar armazenamento no reservatório, estando no patamar de cerca de 89% de volume útil. O próximo reservatório é a usina de Capivara. Atualmente a gente já não tem mais volume de espera para esse reservatório. As afluências estão no patamar de 924 metros cúbicos por segundo e a defluência no patamar de 527 metros cúbicos por segundo. A gente pode observar, né, nesses últimos dias o pico da afluência em função das chuvas que aconteceram na bacia. Pode passar. A gente vai apresentar agora os resultados da simulação de curto prazo para a gente, né, verificar qual é a perspectiva de evolução dos armazenamentos até o final desse mês. Aqui eu destaco as restrições operativas hidráulicas vigentes, as defluências mínimas vigentes para cada reservatório. Então, para Jurumirim, nós temos a vazão defluente mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Para o HS Chavantes, uma defluência mínima que tem que ser respeitada de 85 metros cúbicos por segundo e para Capivara 276 metros cúbicos por segundo. E ressaltando que todas essas restrições estão declaradas em FSAR-H. Pode passar. Aqui são as premissas utilizadas na simulação. O horizonte é do dia de hoje, dia 20, até o final do mês de junho. Para o cenário de afluências, nós utilizamos o modelo SMAP ONS e a previsão de afluências é calculada utilizando a previsão de chuva a partir da combinação, né, dos modelos numéricos ETA, GFS e o SMWF. Em relação às diretrizes de defluências, para Jurumirim, permaneceu a vazão defluente mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Para Chavantes, nessa semana, do dia 21 até o dia 23, que é sexta-feira, uma defluência de 240. No sábado, dia 24, uma defluência de 160. No domingo, 110. E para a próxima semana, de segunda a sexta, 160 metros cúbicos por segundo. A defluência utilizada para Capivara considerou o valor de 1.330 nessa semana, até sexta-feira. No final de semana, uma defluência menor, né, de 485 metros cúbicos por segundo, e para a próxima semana, uma média de 855. Para o Mauá, nós consideramos uma vazão turbinada média de 240 nos dias úteis e nos finais de semana um valor menor devido à carga, né, de 70 metros cúbicos por segundo. No próximo nesse gráfico a gente observa os resultados da simulação, representados, né, pela evolução do armazenamento. Então, para a linha verde, que é a usina de Capivara, a gente parte de 98% e no final de junho chega a 97%. Mauá parte de 95% e alcança 94% de armazenamento. Chavantes tem
também a tendência de subida de 89 para 90, uma leve tendência de subida, assim como o juro mirim partindo de 81 para 82%. Então, a gente pode considerar uma leve tendência de subida ou uma manutenção dos armazenamentos atuais, né? E considerando que com esses armazenamentos, os principais reservatórios operam na faixa normal de operação estabelecidas na resolução da ANA para a Bacia do Paranapanema. Finalizo aqui a minha apresentação, Antônio, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, Dayana. Então, vamos começar primeiro com os estados, para ver quais são as considerações que eles têm sobre as apresentações que foram feitas hoje. Vamos começar com o estado de São Paulo. Algum representante do estado de São Paulo? Boa tarde a todos. Não sei se eu estou sendo ouvido. É Bevilacqua da Sim, CETESB, tudo bem? tudo bem. Então, pelo que a gente pôde depreender, parece que a gente está numa situação de estabilidade, né? Bem diferente do ano passado, e que nos leva a uma situação de relativa tranquilidade para o período. O que eu gostaria de colocar é sobre a questão, essencialmente, da resolução da ANA, que fala sobre as faixas de operação das vazões, né? Porque a nossa preocupação é que, com a situação de vazões estabelecidas, na nossa visão, deve-se ter cuidado para a alteração dessas vazões em níveis graduais. O que eu quero dizer? Que, da nossa observação, nos últimos episódios, nós detectamos que em alguns episódios formaram-se situações de locas e nós tivemos alguns problemas lá, principalmente relativo à fauna de peixes, né? Então, o que a gente queria propor é que, para a próxima reunião, nós pudéssemos verificar a possibilidade de que o trabalho dessas vazões pudesse ser alterado no nível gradual, porque isso realmente foi algo que mostrou que, não obstante ao fato do valor fixo da vazão, ela não dá essa garantia de que você não tenha os eventos de falta d'água em alguns trechos, a jusante. Então, isso acho que, Antônio, é objeto da gente ter uma conversa específica, mas eu gostaria de retomar esse assunto e a gente poder se preparar melhor para a próxima reunião e trazer as nossas preocupações, tudo bem? Bevilacqua, eu só queria deixar para a gente ficar claro, esses incidentes que você está se referindo são incidentes que ocorreram dentro da vigência dessa resolução ou fora da vigência da resolução? É exatamente dentro da vigência da resolução, Antônio. Então, seria importante, então, que você, se for o caso, então, para vocês trazerem na próxima reunião para a gente poder apontar eles, porque eu, sinceramente, não estou lembrando aqui de uma variação só se for uma variação diária que foi desapercebida, mas, enfim. Então, fica com esse dever de casa, né, para a próxima reunião, vocês trazerem esse tema para ser apresentado aqui. Tá bom. Na próxima reunião, então, a gente traz isso com mais detalhes, tá certo? E aí a gente busca justamente um ajuste aí no trabalho. Não é em relação ao valor absoluto da vazão, mas é em relação ao caráter relativo, que, devido à velocidade com que se depressiona a vazão, você passa a ter esses efeitos, entendeu? Então, é mais nesse sentido que a gente gostaria de estar apresentando as nossas preocupações e eventualmente, alguma possibilidade da gente, em termos de grupo, a gente conseguir deliberar alguma coisa, tá bom? Perfeito. Então, eu fico na guarda aí, na próxima reunião, vocês encaminham a apresentação para a gente de forma breve e a gente mostra aqui para vocês fazem a apresentação durante a reunião. Perfeito, Antônio. Muito obrigado. Ok. O representante do Estado do Paraná? Boa tarde a todos. José Luiz Escrocaro, presidente do Comitê da Bacia do Paranapanema, diretor do Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT.
Bom, pelo que a gente viu, eu não consegui participar 100% da reunião, mas nós estamos em nível normal agora na bacia do Paranapanema. Nós estamos, aliás, estamos bem acima do normal, né? Nós estamos com os reservatórios bem acima da média, quase que ali no limite já de transbordar. Então, a gente está nesse período muito tranquilo, esperamos que isso continue. Estamos vendo aí que aparentemente vai para dentro da média, né? Mesmo com algumas coisas desses 3 meses agora próximos, e podemos ter alguma coisa ali para a bacia do Paranapanema estar numa região de transição, né? Entre o sul, se vier o Ninho, que vai ter chuvas intensas, e o norte e nordeste, que vai ter uma estiagem, e ali a bacia do Paranapanema fica numa região de transição entre o sul, com chuva, norte e nordeste mais seco. Então, esperamos que aquilo que o colega lá de São Paulo estava colocando, que lá na frente, mas lá na frente, quando vier, se vier o El Niño, que a gente tenha uma tranquilidade, que se obedeça ou se siga a resolução da ANA lá para a gente trabalhar. Mas hoje estamos dentro do tranquilidade, então esperamos que isso continue. Saímos do sufoco e estamos numa fase tranquila aí. É isso que nós queríamos colocar. Obrigado. Obrigado, Escrocaro. Soraya, já ia abrir para vocês agora do comitê. Obrigada, apesar que o nosso presidente já falou, boa tarde a todos. Me desculpe, eu só queria perguntar, Antônio Augusto, o José Eduardo, ele é da CEMIL, da onde ele é? Ele é da CETESB, né? Da CETESB, José Eduardo? Bevilacqua, você poderia confirmar isso? Da onde você é? Eu peço desculpa, é que eu também sou do órgão gestor aqui de São Paulo, né? Então, só queria saber que porque eu também não tenho essa informação sobre esses episódios que o José Eduardo falou. Então, eu gostaria até de ter o contato dele para a gente poder conversar e falar, inclusive, desse processo todo, né? Não sei se ele acompanhou, das discussões da Resolução 132, né? Então, se ele puder depois aqui no chat colocar, né, qual é a entidade que ele representa, só para a gente saber. E eu só queria aproveitar a fala aqui, Antônio Augusto, eu vi que o Joaquim não está aqui com a gente, mas para informar, não sei se você falou isso no começo, né, que a Resolução 132, ela recebeu o selo de ouro do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Então, reconhecendo, né, essa resolução com selo de ouro de boas práticas regulatórias. Então, eu só queria aqui dar parabéns a todos os envolvidos nessa sala de crise, nessa discussão que a gente fez de forma muito transparente das regras operativas. Acho que não pode passar em branco, né? Esse selo de ouro que a Resolução 132 da ANA recebeu. Então, eu queria aqui, em nome de todos do comitê, dar o parabéns, principalmente à equipe da ANA, que teve uma sensibilidade muito grande em nos ouvir, né, em ouvir os usuários, em ouvir os órgãos gestores, para a gente chegar aí numa resolução que atenda a todos os usos múltiplos dos reservatórios. Era só isso. Obrigada. Perfeito, Soraya. Falou, eu não tinha falado, não, falou melhor do que eu iria falar, viu? Muito obrigado. E, Bevilacqua, confirmando, né, CETESB, tô com a memória boa, né? Isso mesmo, Antônio, CETESB de São Paulo, obrigado. Perfeito. Então, agora eu abro para os outros participantes, se alguém tem algum questionamento, alguma consideração que gostaria de colocar aqui na reunião. Fábio? A palavra é sua, Fábio. Fábio, primeiro, nós não lhe escutamos, viu, Fábio? Está aqui, agora. Aqui, perfeito. Agora estamos Antônio, ouvindo. Antônio Carlos, só queria que você me informasse, se é que você pode me informar, qual é a vazão mínima da usina de Jurumirim para que ela continue operando normalmente. Que agora está com 147. Eu quero saber, ela já operou com 80. Tá. Vamos lá. Hoje o que existe, Fábio,
Existe hoje uma licença de operação dada, inclusive pela CETESB, para Jurumirim, que estabelece uma defluência mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, assim, o que existe hoje é isso. Durante a sala de crise foram feitas autorizações específicas e temporárias, permitindo a flexibilização que foi até 60 metros cúbicos por segundo. Até que no meu conhecimento, essa licença de operação estava em processo de renovação. Eu não sei, a gente pode até aproveitar o Bevilacqua aqui hoje para perguntar para ele como é que está esse processo, se já saiu a nova licença, e se está dentro dessa nova licença está sendo discutida, eventualmente, a alteração da defluência mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Bevilacqua, você saberia responder isso para a gente? Acho que ele saiu. Não, ele está aqui ainda. Mas o que existe hoje, Fábio, foi o que foi colocado, inclusive, no processo de criação e de discussão da nossa resolução, é que o que existe é uma licença de operação que está em processo de licenciamento, de renovação, em que a defluência mínima estabelecida é a de 147 metros cúbicos por segundo. Então, para operar abaixo disso, hoje, como estão os normativos hoje em vigor, teria que ser feita uma flexibilização. O que eu acho razoável, porque a Jurumirim sempre é a primeira que sofre. Nós estamos hoje, está todo mundo satisfeito, está todo bonito com 82%. Mas as outras estão com 90%, quase por cento. Agora, isso pode mudar se houver a excepcionalidade na gerência da defluência. Então, aproveita que ele está aqui, o representante da CETESB, para ele verificar isso. Lembrando também, Fábio, a questão da operação para controle cheio. A gente lembrando que a defluência, que o reservatório chegou a operar com isso aí muito tangenciando o volume de espera do reservatório, tá? Mas, de qualquer forma, eu não sei como é que está o processo de licenciamento, é uma questão ambiental, não é questão de atendimentos múltiplos. Antônio, sim, deixa eu deixar uma coisa clara, que eu não sei se ficou claro para todos, mas eu acho que, assim, este é um fórum onde eu acho que é importante a gente estar revelando os avanços, os procedimentos, os processos, enfim, e as eventuais necessidades de mudança, certo? Sempre na linha do que a gente tem participado. O que eu queria mencionar para vocês é assim, as faixas de operação que a ANA estabelece na resolução, deixando bem claro, né? Elas, na nossa visão, acho que a gente tem que, em algum momento, a resolução foi testada, digamos assim, a gente testou-a durante todo esse período e de fato, não temos críticas em relação ao cômputo geral da resolução. O que nós estamos colocando aqui é em caráter assim específico. Qual é essa especificidade? A gente está tentando chamar atenção para tomar um cuidado para essas alterações de nível gradual que às vezes são praticadas. É mais nesse sentido. Por exemplo, quando você tem um depressionamento muito grande, num intervalo de tempo muito curto, né? Esse é o problema. Então, isso, por vezes, acaba causando algumas situações desfavoráveis a jusante. É nesse sentido que a gente está falando. Nós observamos que, quando as operações acontecem numa escala muito intensa, num período muito curto, acabam tendo resultados deletérios a jusante. E isso acaba desenvolvendo algumas áreas secas, algumas locas e alguns problemas, principalmente relacionados ao aspecto biótico. É nesse sentido que nós estamos colocando, que a gente está fazendo uma proposta, agora, inclusive no âmbito do licenciamento ambiental, para a gente avançar isso com a operadora. Então, eu queria deixar bem claro, não é a questão, essencialmente, do procedimento ou da resolução como um todo. A gente entende que a resolução está cumprindo o seu papel, que a vazão absoluta vem sendo mantida e que nós não tivemos problemas graves com relação ao caráter de reservação. Não é a questão do reservatório Jurumirim
mas sim a forma como essa operação é feita. Não sei se eu fui claro, e é nesse sentido que a gente está trabalhando para aprimorar a aplicação da resolução da ANA, tá ok? Perfeito. Então, eu estou entendendo, viu, Fábio? O que está acontecendo é que a licenciamento ainda está no processo de renovação da licença ainda, dentro da CETESB, e a gente tem que aguardar enquanto não terminar. De qualquer forma, a bacia se encontra numa situação muito favorável, comparado, inclusive, com períodos antes de 2018, tá? Antes da crise. Então, o armazenamento do reservatório, antes da gente criar a sala de crise, o reservatório, se você fizer a comparação, os armazenamentos são consideravelmente superiores àqueles que foram observados antes da gente abrir a crise da sala da bacia do Rio Paranapanema. Não tem dúvida, Antônio Carlos, que a situação hoje é ótima, mas é nessa situação boa é que você tem que discutir os possíveis problemas. Nessa hora que é boa. É claro, é por isso que mesmo numa situação de mais confortável, é importante nós mantermos essas reuniões, pelo menos com periodicidade mensal. Tá bom, obrigado. Ok? Tá. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão, algum esclarecimento? Então, novamente, a Soraya já adiantou, eu queria agradecer muito aqui a colaboração de todos com a discussão para a elaboração dessa nossa resolução. Uma resolução aí que ganhou esse selo de ouro de boas práticas regulatórias por parte do MDIC. Isso é um orgulho para todos nós. E queria também pedir para que todos agendassem a próxima reunião em julho. A princípio, voltando para a nossa programação normal, né, que hoje a gente alterou por conta de um conflito de agendas do comitê, o dia 27 de julho, às 15 horas. Pode ser? 27 de julho? Eu fico na dúvida, como sempre, Antônio Augusto, eu tenho que pedir ajuda aí para os universitários. Claro. Nós temos um evento do Paraná, nós vamos ter uma grande capacitação no estado do Paraná com os membros dos comitês. Escrocaro, você acha que dia 27 é possível? A gente pede também a compreensão para antecipar um pouquinho. O que você me diz? Para o dia 25, por exemplo? Eu ia colocar bem isso, Soraya. Se pudesse, porque para nós vai ser pesado. Não, perfeito. Dia 25 tá tranquilo. A gente pode marcar para o dia 25. Ótimo. Tá? Então, a gente marca a 7ª reunião de 2023 para o dia 25 de julho, tá? Às 15 horas, no mesmo horário. Pode ser? Ok. Então, pessoal... Para nós, tudo bem. Ótimo. Aqui para a gente também, não tinha nada agendado nessa data não, tá? Bom. Então, se alguém tiver alguma consideração adicional, ninguém tem, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa reunião, novamente agradecer a contribuição de todos na discussão e elaboração da resolução que ganhou esse selo de ouro e convidá-los para a próxima reunião no dia 25 de julho, às 15 horas. Parabéns e muito obrigado, Antônio Carlos. Obrigado para todos. Parabéns a toda a equipe da ANA aí, Antônio Augusto. Transmita a todos, viu? Muito obrigado. Parabéns, boa tarde, pessoal. Parabéns. Até a próxima reunião. Até a próxima. Até a próxima, gente.